Boa tarde. Hoje nós vamos fazer mais uma live nessa terça-feira para falar para você. Olha só, deixa eu pegar aqui. Pare de lutar contra essa sensação que você tem de ansiedade. Esse sentimento que você tem de estar ansiosa. E você luta contra isso, toma remédio para isso, procura fazer um monte de coisas para tirar, cortar, parar esta sensação. E hoje eu venho aqui falar para você, eu vou entrar aqui no Instagram aqui para ver vocês participando. Opa, deixa eu só deixar aqui em silêncio, senão vai sair minha voz. Enquanto você, essa luta, essa batalha que você travou, eu já tinha falado em uma outra live, a batalha com a coisa errada. O que você está lutando contra a ansiedade? Eu fico muito ansiosa e eu quero acabar com a ansiedade. Você toma um ansiolítico, você faz terapia para ansiedade, você procura todos os meios, você vai lá no Google e fica digitando o que é bom para a ansiedade. E as pessoas escrevem aqui para mim perguntando exatamente desse jeito. Adriana, ômega 3 é bom para a ansiedade? D3, B12. Eu quero tudo que for bom. Presta atenção. A luta está contra a coisa errada. Sendo a ansiedade uma emoção que todo ser humano sente, que é uma preocupação com alguma coisa que não aconteceu, tomar um remédio para tirar esta emoção não é a solução. E por causa que eu quero acabar com essa emoção, isso se torna um problema. Entende? Então, qual é a solução? A solução é saber passar pela ansiedade, sentir a ansiedade. É a mesma coisa, coloca as outras emoções junto, num saco só, assim, ó. Como se o seu cérebro tivesse vários compartimentos e cada um deles fosse uma tecla que você clicasse. Clicou aqui, sentiu amor. Clicou aqui, sentiu medo. Clicou aqui, sentiu paz, segurança, tranquilidade. Sabe, tem uma roda lá no Google, se você procurar, que são as emoções humanas. E elas são coloridas, assim. Essa roda é colorida. E, por exemplo, a raiva, quando todas as emoções que são parecidas, ela tem um leque, assim, vamos supor que elas são vermelhas, aí é vermelho forte, vermelho mais claro, vermelho e tal, aí fica assim, raiva, ódio, tristeza, as parecidas perto, entendeu? Tem as positivas, as negativas, e as nossas emoções, elas são todas para ser vividas. Quando uma medicação, um chá, um relaxamento muscular, uma limpeza emocional, quando ela traz um alívio para uma dor emocional, como a tristeza, como a depressão, porque depressão é um conjunto de sintomas, ela não é uma doença em si. Depressão é a doença, não, não. O conjunto de sintomas e características fecham o diagnóstico de que a pessoa está no estado depressivo. Mas como é muito complicado falar que a pessoa tem insônia, não tem apetite, se sente triste a maioria do tempo, tem vários pensamentos negativos, tem um questionário para perguntar. Aí ficar falando, o que você tem? Eu tenho isso, todos os sintomas, aí fala assim, esses sintomas fecha esse diagnóstico, depressão. Mas para caracterizar isso, tem que ter tudo isso. Então a ansiedade hoje, ela está sendo fechada como diagnóstico. Mas ela não é sozinha, a palavra sozinha, ansiedade não é um diagnóstico. O diagnóstico seria um transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Por que isso se tornou um diagnóstico? Porque o médico escuta todas as suas queixas. Queixas é quando você relata os seus sintomas. Aí ele escuta lá que a paciente falou que não está dormindo bem, que não está comendo bem, que só fica preocupada se o coração dela for infarto, que se não sei o quê. Aí o médico pega e fala assim, então você está com transtorno de ansiedade generalizada. Por que ele chama de transtorno? Porque está atrapalhando você fazer as suas atividades diárias. Como levantar, dirigir, comer, arrumar a casa, pensar claramente. Quando atrapalha, quando a ansiedade atrapalha você funcionar no dia a dia, ela se torna um transtorno na sua vida. É como se fosse um muro, uma lombada, uma coisa que você tem que transpassar, passar, pular, para poder conseguir fazer suas atividades normalmente.
O que para outras pessoas não se torna um transtorno porque elas convivem com essa ansiedade e ela tá aqui no meu coração, eu tô sentindo no meu corpo. Mas eu não deixo de viajar por causa que eu tô ansiosa. Eu não deixo de ir para a escola porque eu tô ansiosa. Eu não deixo de trabalhar, conversar com o seu patrão, conversar com as pessoas porque eu tô ansiosa. Meu coração pode até disparar, mas mesmo assim eu vou lá e faço. Quando é que a pessoa procura terapia? Quando ela canta na igreja, não dá conta mais de cantar, porque ela tem ansiedade, ela tem medo de passar mal lá na frente. Quando ela deixa eu só escrever aqui. Roteiro, né? Quando ela não quer mais trabalhar, porque quando ela chega no trabalho, ela tem crise de pânico e ela tem medo de ter crise de pânico, então ela acha que se for trabalhar, ela vai ter crise de pânico, então ela pede demissão e fica em casa, porque em casa ela se sente segura, aí ela tornou um transtorno. E hoje eu vou mostrar pra você como melhorar isso. Como sarar disso. Sarar, essa é a palavra. Você não quer, né, sarar? Ah, isso sara. Sarar é ter cura. Como que você se sente curada? É como você olha pra ansiedade, igual eu te disse, e não tem ela como sua inimiga. Você não luta contra ela. Ela não é uma coisa que você fala assim, ah, rapaz, eu vou acabar com esse negócio agora, eu vou tomar esse aqui, ó, que eu fiquei sabendo que é bom. Eu vou fazer essa terapia aqui porque essa mulher falou pra mim que se eu fizer todo dia esse relaxamento, essa respiração, ou seja lá o que for que você aprendeu na terapia, você vai ficar livre disso. Isso não é verdade. Eu estou te convidando para você participar da minha jornada terapêutica. O que é jornada terapêutica? É quando eu junto um número de mulheres, um grupo com mulheres dentro, só mulheres, tá? Só tem mulheres. Para elas fazerem terapia comigo durante 30 dias. Eu entrego para você material suficiente, terapia suficiente, para você se livrar do medo de ter crise de pânico. Olha que interessante. O que alimenta o seu ciclo e você fica presa nisso, como se estivesse patinando e não dá conta de sair, é a retroalimentação. Você tem medo de sentir medo quando você está em público e ter crise de pânico. Você tem medo de estar na rua dirigindo no ônibus e passar mal. Você passou mal? Não. A maioria das pacientes, quando estão conversando comigo, eu tenho vontade assim de pegar a gravação e dar. Não, na verdade eu não gravo, né? Mas se eu gravasse, se eu filmasse, dar para você mesmo escutar o que você fala. Você fala assim: ah, eu não vou lá na casa mais da minha avó, eu não estou indo mais no mercado porque eu tenho medo de passar mal. Não é uma coisa que aconteceu, não é uma coisa real, é um pensamento que você acredita tanto nele que você não vai por causa da crença que você tem que vai realmente acontecer. Ah, mas e se acontecer? Se. O e se. O e se. Você vai trocar pelo meu método. E daí? E daí se acontecer? Fala pra mim. Quer dizer que você vai deixar de fazer as suas coisas, viver a sua vida, porque a probabilidade, a possibilidade de algo ruim ou algo dar errado pode acontecer, então você vai evitar todas as situações. Você criou uma prisão mental. Você está presa nisso. Porque isso não aconteceu, isso está no futuro, pode ser e pode não ser, e você não quer correr o risco. Ninguém vai te carregar forçadamente para ir no médico, para ir no dentista, para fazer um eletrocardiograma, para fazer os exames. Amanhã eu vou no dentista. Tá marcado às 9 horas da manhã, horário da Califórnia. 10, 11, meio-dia, 1, 2. No Brasil vai ser 2 horas da tarde. Eu vou filmar nos meus stories ao vivo. Eu indo para lá, eu entrando no consultório. E quando o dentista sai e me deixa sozinha lá por enquanto, que tem aquela hora que ela fala, ah, eu vou ali, não sei o que, aí volta, eu filmo, geralmente eu filmo. Ó, tô aqui na cadeira do dentista, tá vendo? O dentista tá ali. Suponhando que eu tenho uma crise de pânico dentro do consultório, eu vou virar pro dentista e vou falar assim, eu estou tendo uma crise de pânico, meu coração está acelerado, eu sei que isso não é perigoso, eu estou com um pouco de medo, você pode me ajudar? Eu tenho certeza absoluta, seja qual dentista que você for, em qualquer lugar deste mundo, ela vai te ajudar, ela vai te apoiar.
ela vai te falar para você acalmar, vai te explicar o procedimento, você vai fazer respiração, puxa o ar, segura e solta. Puxa o ar, segura e solta. Faz isso umas 4, 5, 6 vezes. Cada ciclo de respiração que você fizer, seu batimento cardíaco, vamos supor que ele esteja 120 em repouso, é um pouco acelerado, vai cair para 80, que é o normal em repouso, sentada numa cadeira. Só conversando. Deixa eu ver aqui quantos batimentos está agora para quem está fazendo uma live. Se eu estou fazendo uma live, o meu coração bate, eu vou olhar. Se o meu coração bate 140, 160, significa que eu estou ansiosa, eu estou com medo de falar alguma coisa errada, eu estou com medo de alguma coisa dar errada, eu estou preocupada com alguma coisa que ainda não aconteceu, mas que existe a possibilidade de acontecer. Meu coração acelera, ó, tá 78, 76, está ótimo para quem está conversando, gastando energia mental, eu gasto 20% da energia que eu consumo, você também, em pensamentos. Pensar gasta energia e muita, o cérebro muitas vezes poupa essa energia, não quer pensar. E eu estou conversando. Então, se acontecer alguma coisa de passar mal neste lugar, o simples fato de você focar no presente, ou no presente, mas no agora, focar no agora, diminui a sua ansiedade em poucos minutos. Em poucos minutos você está normal. Em poucos minutos você está ansiosa para que tudo dê certo, mas está controlada. Uma ansiedade que você não perde o seu controle. O que é crise de pânico? É quando nós perdemos o controle do nosso corpo. Eu perco o controle do meu corpo. Eu tenho tanto medo dos sintomas que eu estou sentindo, que o meu corpo está trazendo, que eu acho que o meu corpo está querendo me matar, que o meu corpo está contra mim, que o meu corpo vai se auto-explodir, sabotar, sei lá, alguma coisa assim. Como se ele não desse conta de bater esse coração, como se ele não desse conta de respirar, como se ele não desse conta de manter em pé e consciente. Então eu sinto tonturas, eu penso que eu vou desmaiar, eu sinto falta de ar, eu sinto isso, aquilo outro, sendo que o corpo dá conta, assim, de tudo isso, e isso é apenas porque é só isso mesmo que está acontecendo. O seu sistema de alarme foi ativado. Perigo, perigo. Ué, ué, ué. É como se fosse um sistema de incêndio que você tivesse no seu corpo. Viu fogo, viu fumaça, ele acende, ele aciona para você correr ou fugir daquele lugar. Fugir do dentista, fugir do mercado, fugir não sei da onde. Só que você vai ensinar para o seu cérebro de que ele acionou esse sistema erradamente. Um alarme falso. Como que eu desligo isso? Como se eu tivesse um interruptor no meu cérebro. Eu aplico o meu método DDI, por exemplo, simultaneamente, eu explico assim, cada letra I da I. A letra E, D, A, I. Para você entender o passo a passo. Mas, simultaneamente, você vai pensar e agir para que o sistema de alarme seja desligado e você volte à paz, tranquilidade, calma de uma pessoa que tá tudo bem, que tá tudo bem. Você sabe o que é tá tudo bem. O que é estar tudo bem? Coração, batimento, não tô sentindo nada, pulso nada, estômago nada, eu tô bem, estou bem, tá bem, eu tô bem. E você se sentir bem. Como que eu volto ao estado de homeostasia, né? Aquele estado de tá tudo tranquilo, sossegado. Tô lá no dentista, quase durmo. O dentista abre a boca, tá lá. Quando o meu pensamento não está no futuro. Se eu tô com a boca aberta pensando assim, e se ela errar? E se atingir meu nervo? E se der uma hemorragia? E se minha pressão subir? E se eu tiver um ataque cardíaco? Você não fica no e se. Você fica whatever. Sabe o que é whatever em inglês? Que aqui as crianças amam falar? Meus filhos, criança, adolescente, então, é o que eles mais falam, whatever, é tipo assim, tô nem aí. E eu uso, e daí? E daí? E daí? O pensamento no coração, vigiando ele,
para bater direito, não muito rápido, não muito devagar, não comanda o seu coração. O seu coração, ele é batido por um sistema involuntário e ele sozinho tem uma bomba de sódio e potássio, ele tem as energias que ele mesmo capta e libera para a musculatura contrair e relaxar. Você não manda no seu coração. Você só manda na respiração quando você está consciente. A maioria do tempo ela é automática, que ela também é involuntária. Esses comandos dos sinais vitais que nós chamamos no hospital, que é pulso, respiração, batimentos cardíacos, temperatura, eles são comandados todo pelo nosso sistema do cérebro aqui embaixo, nesse encontro da sua nuca com a sua coluna vertebral, que é a base cerebral, que antigamente era chamada de cérebro repilítico, de réptil, porque tem um rabinho assim, ó. É ele que comanda digestório, sistema circulatório, sistema pulmonar, respiração, temperatura do corpo, tudo é automático. Existe em você e em todos os animais mamíferos. Porque o peixe... Os outros animais, cada um no seu habitat. Ele é automático, ele não pensa. Ele não pensa, vou fazer esse sistema digestório agora. Agora eu vou colocar o meu rim para funcionar, o meu fígado. Não. Então, para que você fica preocupada com isso? Também passo por isso e é muito difícil. É muito difícil. Mas não é impossível. Porque o difícil, ele tá quase ali no impossível na sua cabeça. Tem muitas pessoas que não vê mais saída, que acham que estão condenadas a viver para sempre desse jeito. Na verdade, elas estão parcialmente certas. Porque o seu cérebro vai trabalhar de acordo com a sua crença. Se você determinar, acreditar e dizer para você mesma que é isso, e você vai viver desse jeito, e não tem mais jeito, e eu sou ansiosa, e eu tenho crise de pânico, e nada resolve pra mim, e eu tomo medicação, não resolve, você vai viver desse jeito. Ninguém muda. Ninguém muda. Ou você muda seu pensamento, seu comportamento, ou ninguém te muda. Porque se existe uma coisa que é impossível de fazer, é mudar uma pessoa que ela mesma não quer mudar. Isso é impossível. Às vezes você quer mudar seu marido, você quer mudar seus filhos, você quer mudar as pessoas ao seu redor. Você tem essa ansiedade porque você quer que eles sejam do jeito que você quer que eles sejam, mas eles não vão ser. Ninguém faz nada que os outros... ninguém é do jeito que você quer. Eu não mudo as pessoas. Quando a pessoa vem pra terapia e o problema dela é com o marido, eu vou mudar a forma dela enxergar a vida dela em relação a esse marido. Mas jamais mudar o marido. Não tem como. Quando você vai fazer terapia, você pode levar o problema do mundo inteiro lá pra terapia. O problema do seu filho, rebelde, adolescente. O problema da sua mãe, narcisista, chata, ruim. O problema do seu pai, que é abusador, não sei o quê. O problema do seu marido, que não sei o quê também. Nenhum deles a terapia vai resolver. Nenhum. Eles vão continuar sendo quem eles são, do jeito que eles são. A terapia vai mudar você. O que você está fazendo lá na terapia. A forma de você enxergar, o significado que você dá para cada coisa que fizeram com você. O que você sente em relação a essas pessoas. O que você carrega de lembrança, de traumas no seu corpo em relação ao que fizeram com você. Mas nunca, jamais, a outra pessoa. Então, quando você está com crise de pânico e ansiedade, você precisa começar a mudar a forma de falar de você mesma. Pode, de uma mesma fonte de água, jorrar água doce e água amarga. É isso que a Bíblia diz. Da sua boca, por que você mesmo fala de você maldições? Eu não falo maldições de mim mesmo. Tá. Então, você fala frases do tipo assim: nada dá certo pra mim, eu sou muito ansiosa, eu vivo, você fala de você mesma, eu sou
depressiva, eu sou ansiosa, eu sou azarada, eu sou... O que você fala do eu sou? Quem você é? Quem você projetou para ser, que você acredita? Adriana, isso não tem nada a ver com ansiedade e crise do pânico. Ah, não? Ah, não. Se a ansiedade é uma emoção que eu penso e logo ela existe, eu penso na ansiedade, como eu penso assim, a ansiedade é uma coisa que eu carrego e ela faz parte de mim, da minha personalidade, como que isso não está te moldando? Molda você completamente. A gente não tem mania de falar dos outros assim, fulano é muito engraçado, fulano é muito ranzinza. Não, porque a Maria, ela é muito chata. A Joana é muito alegre. A Sebastiana é muito preocupada. A Juliana é muito extrovertida. Fulana é introvertida. São características que nós vamos mostrando de nós mesmos para os outros. É o que os outros enxergam ao seu respeito. E eles vão enxergar o seu comportamento, o que você fala. Os dois juntos. Às vezes mais o que você faz do que você fala. Então, se você é uma pessoa que evita os lugares, que evita estar no meio de pessoas, que quando alguém chega, você aproveita que essa pessoa tá ali e reclama de dor. Eu tô sentindo dor aqui, eu sinto dor aqui, que o meu olho é assim, que a minha boca é assim, que a minha barriga é assim, porque o meu corpo não funciona, porque eu acho que eu tô tendo isso, porque eu acho que eu tenho isso, porque não sei o que. Você tá virando um poço de lamentação. Sim, um poço de lamentação. Adriana, mas isso é verdadeiro, eu sinto isso. Ok. Para cada problema, você pensa na solução. Você não fala do problema, você fala da solução. Eu tenho dor de cabeça. Aí eu vou falar assim: nossa, minha cabeça parece que tá dando umas pontadas. Eu vou tomar um remédio. A minha visão está embaçada. Eu vou fazer exercício para os olhos, eu vou procurar um oftalmologista, eu vou focar o olho aqui e ali, eu vou ver quais são as soluções. É diferente. É diferente. Nossa, meu estômago tá doendo. Vou tomar um chá de boldo. Nossa, meu estômago tá doendo. Vou fazer um jejum para ver se melhora. Não vou comer mais nada pelas próximas horas até meu estômago melhorar. Por exemplo. Ah, meu coração tá disparado. Deixa ele disparar, o problema é dele. Ele sabe a hora que ele vai parar de disparar. Se ele disparou é por algum motivo. É excesso de adrenalina. Provavelmente que você tá estressada, você tá preocupada ou alguma coisa do tipo. Então, para de lutar contra a ansiedade. E eu vou te mostrar o método E daí para a liberdade emocional. A dor comum que a maioria apresenta para mim. A ansiedade não parece um amigo, parece um monstro que quer te destruir. Agora eu estou seguindo o meu roteiro. Te enlouquecer ou te matar. Você fica carregando a ansiedade como se ela fosse um vilão na sua vida, pronta para te atacar, um monstro e que quer te matar a qualquer momento. Agora eu vou te explicar. A Graciana tá falando assim, não consigo dormir, fico com falta de ar e o corpo parece que treme por dentro. É isso mesmo, isso é ansiedade em excesso. Se você relaxar, fazer relaxamento mental, relaxamento muscular, eu vou ensinar tudo isso na jornada, tá? Quem quer entrar na jornada, escreve aqui, eu quero. Você vai receber um link direto no meu WhatsApp. Eu formei um grupo lá no WhatsApp e só vai receber o link para entrar na jornada quem está neste grupo. No dia 10 de novembro, a semana que vem, eu vou revelar tudo que vai ter na jornada. Um valor especial. Óbvio que paga. Vai ser uma jornada comigo. Você vai ter 2 encontros comigo. Você vai ter todo o material para você saber lidar com este medo. Vai acabar com medo? Não. Vai acabar com a ansiedade? Não. Com a crise de pânico? Não. Ah, então eu não quero entrar. Então você vai continuar lutando com a coisa errada. Porque não é lutar contra isso que um dia você vai vencer. Essa batalha já está perdida. Porque a ansiedade, ela vive dentro de você. Aonde você for, você vai carregar. Você fala assim, eu só tenho... Quando eu tô em casa, eu não tenho ansiedade. Quando eu vou pra rua, eu tenho. Não, mentira. Você, ela é acionada do lado de fora, mas você carrega ela aonde você for. Ela não está no mercado. Ah, eu fui lá no mercado e fiquei ansiosa. Mas a ansiedade já estava em você, ela não está no mercado. Ah, eu peguei o carro para dirigir e aí eu senti ansiedade. Mas e daí? A ansiedade, ela está em relação ao que você sente quando você está no carro. E não
no carro em si. O carro não tem nada a ver com isso. O mercado, o dentista, o médico, o aparelho de pressão, eles não têm nada a ver com isso. Eles estão lá, eles vão continuar lá. É um objeto. É o que você pensa sobre esse objeto. É o que você pensa sobre quando você está nesse lugar. É você, com o seu pensamento e o seu comportamento. Damos desculpas para as coisas que não conseguimos fazer e colocamos a culpa naquilo que nos gera esta emoção. Sendo que a solução para o problema é como você enxerga esta emoção que você está sentindo. Fazer terapia não é parar de sentir as emoções. A medicação ajuda muito a você diminuir as emoções, ficar dopada. E muita gente, mas muita, que eu não vou fazer terapia com essas pessoas, não vou, porque não resolve. Elas colocam toda a solução do problema delas, toda a solução, no medicamento. O medicamento é paliativo, ele ajuda por um período até você conseguir sentir as suas emoções. Então, para aquele que você vai se dopar de medicação para viver assim, pode cair o mundo, eu estou em paz, eu não sinto nada. Eu nem choro mais. Desde quando eu tomo remédio. Eu não choro, eu não rio, eu não sinto mais nada. Os outros falam as coisas pra mim, eu não tô nem aí. Apático. A pessoa começa a se tornar uma pessoa com apatia. Ou seja, as emoções estão suspensas. Como se eu pudesse clicar num botão e falar assim, suspende as emoções por enquanto aí que eu não tô afim de sentir emoção, não. Não gosto de sentir fortes emoções. Existe uma outra face da moeda que é o outro extremo. Pessoas que usam drogas para sentir essas emoções que você odeia sentir. Pessoas que querem sentir muita adrenalina na corrente sanguínea. Tomam cafeína, que é o mais fraquinho, né? As cafeínas, os energéticos, aí vai para os mais fortes. Todas as drogas que vêm da papoula, que são a cocaína, a heroína, a morfina, todas as outras drogas que vêm dessa planta da papoula, que fazem esse concentrado de anfetaminas, vão deixar a pessoa acelerada, o coração acelerado, o pensamento acelerado, eufóricas. Parece que elas têm uma força sobrenatural, conseguem correr mais do que... Por isso que nas provas olímpicas e todos os esportes não se pode usar anfetaminas, drogas que mexem com o seu sistema nervoso. Porque você acha que tem uma força maior do que você talvez tenha. E o medo, quando você está com crise de pânico, é o mesmo sintoma de pessoas que estão sob efeito de droga. Só que a pessoa que está com efeito de droga, ela gosta de sentir aquilo. E ela usa mais e mais e mais. Então, não adianta a gente ensinar para os nossos filhos que droga é ruim e não pega. Porque as pessoas que usam, ela acha bom. E quando ele usar, ele vai falar assim, minha mãe e meu pai falou que é ruim, mas eu tô usando e tô achando bom. Porque na verdade é bom, mas faz mal. É bom, mas prejudica. É bom, mas te destrói. Infelizmente, nem tudo que você acha bom faz bem pra você. Exemplo. Eu vou dar o meu exemplo. Cigarro. Eu fumei 20 anos na minha vida. Dos 16 aos 36 anos de idade. Cigarro não faz bem, mas é bom pra quem fuma. Quem fuma gosta, porque senão não tava fumando. Se você é fumante, diga para mim. Você gosta? Se você não gostasse, se você odiasse, se você detestasse, você tinha parado. Você usa porque você gosta, porque você acha bom e porque você tá viciado agora. Porque no começo é para experimentar, depois é porque dá uma sensação de calma, tranquilidade, depois é porque eu preciso disso e depois eu não consigo mais viver sem isso. É assim as camadas. E a crise de pânico e ansiedade é como se fosse um vício de estar sentindo este medo. Tá sempre no presente o seu pensamento, ele nunca está no presente, ele nunca está no presente, ele está sempre no futuro. Você vicia seu cérebro a pensar sempre na sua frente. É um vício. Por menos, você pode não gostar, mas se tornou um vício.
Porque às vezes acaba que a gente experimenta uma coisa e se torna viciado naquilo, mesmo depois não gostando mais, querendo sair daquilo. Mas aí você tá preso. Por isso que muitas vezes a medicação entra, para ela também quebrar o ciclo. Ela quebra o ciclo do pensamento vicioso no medo, porque o medo gera adrenalina, que gera cortisol, que torna o coração acelerado, que se torna mais eufórica, e você alimenta esse pensamento e fica nesse ciclo, e todo dia você tá assim o dia inteiro, e você, quando se vê, tá viciada nisso e nem sabe. E pensa assim, cara, por que eu fico o dia inteiro ansiosa? Por que eu fico o dia inteiro só com o pensamento na frente minha? Porque você desaprendeu a viver o presente. Eu mostrei já nas lives 5, 6, 10, 15, 20 livros que eu tenho só aqui embaixo nessa gaveta sobre ansiedade, crise de pânicos, as crises de pânico, crise de ansiedade, estresse e tudo, ansiedade, como lidar com ansiedade, como diminuir, tudo. Vou mostrar hoje não. O que eu quero dizer é que o resumo de todos eles, se eu pudesse resumir em uma frase, seria: viva o presente. O que é viver o presente? É todas as vezes que eu vigiar meu pensamento, do tipo assim, se não tá acontecendo agora, então não é presente. Aconteceu no passado, é passado. Vai acontecer ainda, é futuro. Então viver o presente. Eu posso ir no futuro? Posso, eu posso ir no futuro. Do tipo assim, dia 10 de novembro eu vou abrir a jornada terapêutica. Está no futuro, ainda é a semana que vem. Eu estou indo lá para comunicar algo ou para planejar alguma coisa que eu quero que aconteça. No dia 10 de novembro, eu vou abrir as inscrições para uma nova turma, fazer a jornada terapêutica comigo e aprender a lidar com ansiedade e crise do pânico. Saber o que você vai fazer na hora da crise do pânico. Ter coragem de enfrentar isso na hora que você está sentindo a crise do pânico. Eu vou abrir essa turma dia 10 de novembro. Está no futuro? Eu posso ir no futuro? E depois eu saio dele, eu vou lá, faço o meu planejamento e volto para cá. O que eu posso resolver, eu faço. O que não está no meu alcance, eu largo de mão. A pessoa ansiosa, ela quer tomar conta de uma coisa que não está acontecendo e ela, por mais que quando chegar a hora de acontecer, ela não tem nada para fazer. Ela não pode fazer nada. Por exemplo, você vai no dentista, tá? O dentista está no futuro. Você marcou para dia 15 de novembro a sua consulta no dentista. Aí, desde hoje, que é dia 4 de novembro, você começa a preocupar com o dentista. E se eu passar mal, e se minha pressão subir, aí ela não vai me atender, e não tem ninguém para ir comigo, minha mão vai gelar, e não sei o quê. Isso não está no seu alcance. Você não chegou nesse lugar, o seu corpo não sabe lidar com isso. Ele não dá conta de resolver nada agora, porque não é agora que está acontecendo. Então isso é uma preocupação inútil. Um gasto de energia desperdiçado. Uma preocupação das mais inúteis que poderia existir. Porque você não pode fazer nada. Porque não chegou o dia. Existe um preparo para chegar o dia. Que é muito mais útil. Você vai gastar sua energia, seu cérebro, sua emoção para se preparar para esse dia. Do tipo, se visualizar na cadeira, a dentista cuidando de você, o seu batimento cardíaco normal, falando frases para você mesma positivas. Da sua boca vai jorrar bênção e não maldição. Do tipo, eu sou forte, corajosa, talentosa, criativa, abençoada. Forma uma frase que você quiser, do jeito que você quiser. Repita para você todos os dias as virtudes que Deus nos dá, as boas características da nossa personalidade são provenientes de Deus. Se você acha e sente que você é abençoada, próspera, criativa, ou esta palavra vir na sua cabeça quando você escrever uma frase sobre você mesma, significa que dentro de você Deus colocou em você esse sentimento que você é. Que talvez esteja hoje adormecido e apagado por coisas que o mundo falou de você. Ah, que você é medrosa. Ah, que você é feia. Ah, que você é boba. Ah, que você não sei o quê. Aí você acreditou nas vozes de pessoas que achou que você é ou não aquilo. Só que elas só conhecem o exterior, o íntimo e a mente
É só você que conhece. Por isso que a gente não pode julgar as pessoas, porque quem conhece o nosso pensamento é só Deus. Então você sabe quem você é. Por que você não fala coisa boa de você? Faça frases, eu sou isso, todas coisas boas e positivas. E começa a se preparar para o dia que você vai enfrentar o seu medo. Na jornada eu ensino. Eu vou ensinar direitinho como faz isso. Tem o dia 1 que eu vou mandar um áudio, aí o dia 2 um áudio, um PDF, no dia 3 outro áudio, outro PDF, outro áudio, até 7 dias. Eu vou te mandar 7 áudios com 7 PDFs. 7 coisas que você vai fazer durante 7 dias. Depois disso, o grupo é aberto e você vai falar para mim quais foram as suas dificuldades em executar o que eu falei para fazer. Porque a terapia é o terapeuta ensinando o que precisa ser feito e você fazendo. 50% eu faço, 50% você faz. Não é só escutar eu falando, igual aqui na live. Aqui na live eu tô só falando e você só tá me escutando. Se você vai colocar em prática ou não, essa é a diferença. Se vai fazer diferença na sua vida ou não. Então, na jornada, se você quiser entrar, você escreve eu quero e vai receber um link. Eu espero que o link esteja funcionando. Que nós vamos começar. Eu vou te ensinar como se preparar para ir no dentista, no médico, passar pela crise do pânico. No meio do supermercado, você tem uma crise do pânico. O que você faz? Quando eu estou no mercado, eu ensino, eu gravo no meio das pessoas. Eu tô lá com meu celular. De repente, eu penso assim, já sei. Vou gravar esse vídeo aqui no meio desse mercado. Pode gravar aqui no mercado. E vou simular se eu estivesse tendo uma crise de pânico, se eu fosse aquela paciente que eu já atendi, aquela pessoa que eu já escutei, tendo uma crise de pânico, o que você faria? Na verdade, eu sei exatamente o que você tem que fazer, porque eu já fiz na minha vida e eu sei que funciona. E não só eu, como relatos e mais relatos. E eu nem aprendi sozinha. O que eu estou ensinando para você, eu não inventei. Não foi eu que inventei. Eu só aprendi. E aí eu falei assim, cara, se eu aprendi e eu sei e o negócio funciona, eu vou ensinar. E até hoje eu estudo sobre isso. E tem tanto livro para ler que eu ainda quero aprofundar mais ainda, mais ainda, mais ainda. Para cada vez ser mais clara, ensinar com mais facilidade para as pessoas. O que você faz quando você chegar num lugar, seu coração disparar, sua mão começar a suar, seu pé começar a suar, a tremer. Quando você não dá conta mais de segurar o que você sente no seu corpo. Parece que o seu corpo está contra você. Igual eu falei aqui, ó. Parece que você vai enlouquecer, que a sua ansiedade é um monstro que está te destruindo ou querendo te matar. Então, você está... Eu quero te dizer que, independente do lugar onde você está segura. Porque o que está te atormentando não tem mãos e pés. Não é um ladrão de verdade. Não é um animal te atacando. Não é um acidente. Não é uma coisa verdadeira, física que você está acontecendo no mundo real. É um pensamento. E pensamentos não são verdadeiros. Não é porque você pensa que é verdade. Ah, eu pensei, agora é verdade. Não. Quem disse? Não é. Quantos e quantos pensamentos nós temos por dia que não são verdadeiros? Você tem 48 pensamentos por minuto. Uma média de 70 mil por dia. Nem todos são verdadeiros. Eu posso pensar o que eu quiser. Pensamento, ele não tem... Como é que é? Porteira. Ele não tem cerca. Ninguém prende. Ele é livre, solto. Ele pop na sua cabeça. Ele surge na sua cabeça do nada. E você se agarra a ele, em vez de deixar ele embora. Surge um pensamento assim: ah, eu acho que eu vou subir em cima dessa casa e vou pular para ver se eu tenho asa. Será que eu tenho? Aí você começa a imaginar você voando. E junto você encontrou no céu um elefante. O elefante também voava. E ele era rosa e as asas dele eram azul. E aí, no meio do caminho, tinha também uma girafa. E a cabeça dela dava na altura que você estava voando. São coisas assim, alucinações irracionais, ilógicas que eu posso pensar, porque o meu pensamento ele pode pensar o que ele quiser. Ele pode dar cor, ele pode dar som, cor, roteiro, de acordo com a sua criatividade.
Aí você tem uma criatividade de você desmaiando, caindo no meio do corredor do ônibus, passando mal, as pessoas te socorrendo e você levantando e vomitando na frente dos outros. É um filme de terror que você criou na sua mente. Mas quem que criou? Você. E por quê? Porque você é ansiosa e você tem medo disso acontecer. Então você dá uma narrativa pro filme de terror que você cria sobre você. Tem lógica isso? Não. E só que quando você imagina essas cenas, os sintomas físicos acontecem. Aqui, ó, desde pequena eu suava os pés e já era ansiosa. Sim, você vai ter sintoma físico. Seu pé vai suar, sua mão vai suar, seu coração vai disparar, você vai ter tontura, náuseas, dor no estômago, dificuldade de engolir, dificuldade de respirar. Ai, gente, cadê o livro? Tem um monte de sintoma aqui, mas deixa eu pra lá. Até eu pegar, eu tenho que lembrar tudo de cabeça quando eu vou falar pra vocês. Só que, quando os seus pés suam, ou suas mãos, é por um período, alguns minutos. Assim que estabilizar os seus pensamentos, voltarem para a realidade, e você engajar ou interagir, que é a letra I do I daí, com alguma coisa que você está fazendo, e você trazer toda a sua mente para aquilo, seu pé vai parar de suar. A sua mão vai parar de suar. Eu também já suei muito o pé e a mão e nunca pus na conta da ansiedade. Eu não colocava, nessa época eu nem sabia. Eu nem sabia que a gente suava pé e mão por causa de ansiedade. Na verdade, eu colocava na conta do medo. Porque ansiedade e medo tá ali perto. Ansiedade é uma emoção, medo é outra, e um alimenta o outro. Através dos pensamentos. Então, por exemplo, me chamavam o meu nome na sala de aula. Quando eu fazia faculdade de farmácia. Na faculdade de farmácia, a gente tem que apresentar trabalhos na faculdade. E muitas vezes você tem que apresentar sozinha. Quando tá em grupo, tudo bem, vai 5, 6 pessoas lá na frente, você se mistura lá no meio e se esconde, fala pouquinho e parece que o nervosismo diminui. Mas quando é você sozinha, e o medo de julgamento, e o medo de esquecer, e o medo disso. A gente tem medo, na verdade, do que os outros vão achar da gente. Se a gente vivesse sem esse medo e tacasse o e daí, mas e daí? Se ela pensa isso ou aquilo de você? E daí? Se a pessoa não gostar? E daí? Se você esquecer ou gaguejar, isso é passivo de qualquer pessoa, mas e daí? Se alguém ri, e daí? Sabe? Para tudo usar o daí. Nesta época, 2000 e. Por aí, nos anos 2000 alguma coisa, quando chegava a minha vez, o meu coração parecia que ia sair pela boca, a minha mão suava, que essas linhas da mão eu via a água, eu tinha que. Eu já limpei minha mão na roupa tantas vezes porque eu não dou conta de segurar a caneta. Escorregava da mão de molhar o papel, de tanta ansiedade. Sandália, se eu usasse sandália ou chinelo, meu pé parava lá na frente, assim, ó, às vezes até machucava o dedo nasquelas tiras, porque o meu pé escorrega lá pra frente. Ainda acontece se eu ficar com medo. O pé suar tanto, 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 que chega, perde o chinelo, perde o sapato no meio do caminho, o pé fica, não tem aderência. Eu achava até que era um problema de clima, né? O clima seco de Goiás, que eu sou de lá. Mas não, é nervosismo. Nervosismo. Porque ansiedade é sistema nervoso. Medo é sistema nervoso. Tudo é relacionado ao sistema nervoso. O seu cérebro, com os seus pensamentos. Porque o nosso cérebro é um conjunto de células nervosas, neurônios. Uma célula do cérebro é um neurônio. Um conjunto dessas células é o seu sistema nervoso completo, com todas as partes que ele tem. Eles funcionam simultaneamente como uma orquestra, mas partes do cérebro têm atividades específicas. Por exemplo, a sua testa, a parte da frente do seu cérebro, onde está a testa, aqui atrás, nessa parte aqui é o lobo frontal, onde você pensa. É essa parte que raciocina, é essa parte que tem as informações de quem é você, o que você está fazendo, que dia que é hoje, para onde você vai, que cor é essa, o que você está me escutando, está sendo processado pelo seu raciocínio, pela sua mente e armazenado no seu subconsciente, na parte de trás, lá no sistema límbico.
lá no hipotálamo, junto com as emoções que você está sentindo. É lá que são armazenadas. Então, sendo assim, quando você tem uma ansiedade, você aciona parte no seu cérebro, especificamente uma pecinha chamada amígdala. Amígdala, essa pecinha que eu já mostrei aqui várias vezes. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Eu já mostrei várias vezes aqui, ó. Mas tem gente nova chegando todo dia. Aqui, ó, é o seu cérebro, certo? Aqui é o seu cérebro. Essa parte da frente, onde você pensa, que é essa parte amarela. E aqui no meio da sua cabeça, bem no meio aqui, ó, bem no centro, ali embaixo, tem uma pecinha aqui dentro, uma partezinha, uma estrutura chamada amígdala. Essa estruturazinha aqui, ó, que parece uma amêndoazinha, ela é acionada pelo seu sistema nervoso. O sistema nervoso é tudo isso aqui é neurônio, tudo isso aqui é um conectando o outro. É uns choquinhos que dá, sabia? As sinapses, elas são como se fossem umas correntes elétricas que são acionadas tanto pela quimicamente, pelos neurotransmissores. Os neurotransmissores são químicos, são compostos químicos que percorrem os neurônios e conectam-se. Não, na verdade tem uma gap, né? Um intervalo entre um neurônio e outro. Eles não chegam a se encostar, mas eles passam a mensagem de um para o outro. A mensagem do medo, olha, ela está em perigo, vamos liberar noradrenalina, norepinefrina, cortisol, porque a situação que ela está vivendo agora, nesse momento ali, eu senti pelo corpo dela que é uma situação de perigo. Então, ela precisa de correr ou fugir ou lutar deste lugar. Então, você começa a suar, as suas mãos soam, porque a sua circulação sanguínea é muito rápida. Seu sangue circula muito rápido no seu coração para bombear mais oxigênio, para você ter força na sua perna. Aí é onde entram as drogas que eu te falei. Por isso que as pessoas gostam de usar cafeína, os energéticos à base de cafeína, os energéticos em si, que vão estimular, são estimulantes do sistema nervoso. Quando estimula o sistema nervoso, a pessoa fica agitada, ela tem uma força maior que ela imagina ter. Por isso que tem gente que gosta muito de tomar pré-workout, pré-treino. Os pré-treinos com base em energéticos, com base em cafeinados, vão fazer o seu coração bum, bum, bum. Ele vai bater acelerado, forte, potente. Isso não é bom, tá? Isso faz mal para a saúde. Principalmente usando muito tempo. E esta pessoa se sente, ela pega toda aquela energia que o corpo está liberando e ela se sente poderosa, potente, forte, elétrica, cheia de vida, saúde, não sei o quê. E ela vai usar a máquina no máximo. A máquina é o corpo. Como se estivesse na quinta marcha acelerando tudo. Você não pode ficar nesse estado um período prolongado, porque você entra em... O corpo, ele cansa. E aí você... Burnout, ele é um excesso desse trabalho, mas é um período longo, né? De meses, assim. Mas se a pessoa usar todo dia, todo dia, todo dia, e ficar 2, 3, 4, 6 horas sob efeito dessas substâncias, vai dar problema nos órgãos. No fígado, no rim, no pâncreas, no músculo, em vários órgãos. A medicação, o ansiolítico, o antidepressivo, o escitalopram, o sertralina, os benzodiazepínicos, o diazepam, clonazepam, bromazepam, a longo prazo, usado cronicamente por mais de anos, também vão trazer efeitos colaterais secundários que você vai desenvolver pro resto da vida. Cronicamente. E café? Café é estimulante. Muito estimulante. Ele é tão estimulante que quem não toma café, que o corpo não se adaptou à cafeína diária, miligramas, né? Uma xícara de café preto, puro, se contém aproximadamente, vamos supor, 48 miligramas, sem ser o mais forte. Umas 48 miligramas de cafeína, esta dosagem na corrente sanguínea vai deixar a pessoa extremamente ansiosa. Eu sei disso no meu corpo. Aqui tem o Starbucks. E quando eu já ordenei fiz um pedido de uma bebida que contém cafeína, e eu esqueci de falar que eu quero descafeinado,
ou que eu não quero com cafeína, ou aí eu não quero mais trocar, ou alguém me deu, eu fiz uma bebida pra você, toma aqui, e eu tomei. Quando passa 30 minutos, que é o prazo de ser metabolizado e cair na corrente sanguínea, às vezes até menos, eu começo a sentir os efeitos colaterais da cafeína. Eu tenho efeito colateral super forte da cafeína. Meu coração dispara, eu fico com ansiedade, eu fico pensando que eu vou com a sensação de morte súbita, uma sensação ruim, uma angústia, você não sabe explicar. Angústia é angústia. Angústia é, tô passando mal, eu não sei por que que é. Meu corpo não tá bem, minha cabeça tá doendo, meu coração tá acelerado, minhas mãos estão suando, eu estou tremendo e eu não sei o que que é. E eu tô com medo de morrer. É isso. Aí o corpo fica procurando, a mente, quer dizer, uma explicação para você sentir tudo isso. Se você não usou droga, se você não usou a cafeína, se você não usou nada, e foi seu corpo que produziu tudo isso, que ele também produz adrenalina e cortisol e etc., você vai achar a explicação desses sintomas que alguma coisa está errada. Você está infartando, você está tendo um AVC, você fica procurando lógicas, a mente fica procurando uma lógica para tudo isso. Só que você, se não ingeriu nada e está sentindo isso que eu falei, é porque o seu pensamento no futuro de uma coisa que não aconteceu e não está no seu alcance resolver, está gerando no seu corpo esses sintomas, porque o seu subconsciente entendeu, ele acionou a amígdala porque ele entendeu que você está em perigo agora, iminente, como se você tivesse perigo agora. É a mesma coisa de entrar um assaltante na sua casa, um avião tá caindo, de alguma coisa acontecer assim. Eu tenho 4 minutos para terminar a live, porque eu tenho 3h15 uma pessoa para atender, eu tenho que buscar meu filho agora. Então vamos terminar em 4 minutos. Resumindo da cafeína, eu tenho que esperar o café que eu tomei fazer tudo o que ele tem que fazer no meu corpo, e essa cafeína baixar depois de 4 horas, no mínimo, para eu poder voltar ao normal. Só que eu não procuro nenhum problema no meu corpo, porque eu já sei que é porque eu tomei a cafeína. E eu sou teimosa. Eu já sei que isso acontece. Sabe o que, que eu penso? Eu penso assim, já tomei aquele dia, até que não foi tão ruim, e talvez não vai ser mal, e tá me oferecendo, tá bom, eu vou tomar e tomo. Chá, que tem chá preto, black tea, chá preto, chá verde tem menos cafeína, mas o chá preto, aqui tem chá preto gelado, num dia de calor, aquele chá cheio de gelo, bom. Aí eu penso, eu vou tomar, não vai dar nada não, não vai dar nada, eu tomo. Deu 20 minutos, 30 minutos que eu tomei, é o tempo de ser metabolizado pelo fígado, cair na corrente sanguínea, a cafeína ser absorvida no meu corpo e eu começar a ter tremores, ansiedade, coração disparado, angústia no peito, sensação de que vai morrer e um monte de coisa ruim. Eu viro pro meu marido e falo assim, pra quê? Pra quê que eu fui beber esse negócio de novo? Eu sabia que eu ia passar mal, eu tô passando mal. Aí eu tenho que aguentar passar mal até cair, até a miligrama diminuir na corrente sanguínea. Não tem mais o que fazer. Cara, não tem o que fazer. É mesmo que você toma um remédio. Se esse remédio fazer mal pra você, é só na hora que ele acabar o efeito dele. Já era. Drogas é a mesma coisa. Usou uma droga, caiu na corrente sanguínea, já era. Você vai sentir todos os sintomas dessa droga até ela acabar. Até ela acabar. Na verdade, tem certas drogas que no hospital existe os antídotos, né? Eles vão colocar lá um propanolol, Fenergan, tem alguns, eu esqueci o nome, mas o médico, ele sabe antagonizar o efeito adrenérgico de algumas anfetaminas. Ele sabe. Porque o nosso coração, ele tem os receptores da adrenalina, né? Os que vai receber essa adrenalina que caiu, né? Essa cafeína vai ser metabolizada e ela vai ser transformada em neurotransmissores, liberar mais adrenalina no nosso corpo. A cafeína não é adrenalina, mas ela é um estimulante que vai produzir mais adrenalina no nosso corpo. Um produto, ele se transforma em outro produto metabolizado no nosso fígado, no nosso rim, quando cai na corrente sanguínea. Entende? Então, então, Andréia, pode ser o café. Então, eu
Tem que esperar, filha. Eu bebo água, bebo água, bebo água, pra ver se sai no xixi. Vai sair no xixi, excretar. Quando uma pessoa toma veneno, se ela correr pro pronto-socorro, ela não, né? Quem socorrer ela, correr pro pronto-socorro e fazer uma lavagem gastrointestinal com um carvão ativado antes desse veneno cair na corrente sanguínea, ela pode até se salvar. Porque depois que caiu na corrente sanguínea, já era. Vai no cérebro, faz os danos no cérebro, faz os danos no rim, no fígado, no coração, tudo, tudo, tudo. Depende da quantidade, da miligrama, se a pessoa vai sobreviver ou morrer. Mas a única forma de tirar algo que você já ingeriu é por lavagem gástrica ou vômito. Ele tem que sair do seu corpo antes de ser absorvido. Antes de cair na corrente sanguínea. Se não, se cair na corrente sanguínea já era. Você vai sentir todos os efeitos colaterais desse medicamento, dessa droga ou dessa substância. Até acabar. A medicação tá lá na bula. Ele dura 8 horas, por isso você toma de 8 em 8, 6 horas. Ele tem um pico e depois ele cai. Na farmácia, quando a gente está fazendo a faculdade de farmácia, a gente estuda tudo isso do medicamento. A biodisponibilidade, depois que ele é absorvido. Não. Quando ele é absorvido, a gente estuda a degradação dele naquele meio onde ele é carregado, porque ele é carregado por um veículo, que geralmente é um sal, né? Cloreto de potássio, cloreto de sódio, que vai carregar um princípio ativo que vai ser liberado no seu estômago. Aí o estômago é cheio de veias e artérias e capilares, e ele vai ser absorvido para dentro da corrente sanguínea. Na corrente sanguínea ele percorre o corpo inteiro, ele vai lá onde ele tem que agir, na onde ele foi feito tem a chave, a fechadura, né? Como se fosse na célula. Ele vai lá naquela célula, ele tem a chave para bater na porta, entrar e fazer o efeito dele. Depois que isso está acontecendo, não tem como parar. Salvo exceção de caso que você está dentro de um hospital, o médico está te dando aquela medicação e você apresenta um efeito colateral na hora e ele corre e dá um antagonista. Alguns medicamentos, outros não. Por isso que a pergunta principal que os médicos sempre falam: você tem alergia a algum medicamento? Você tem alergia? Você tem alergia? Eles sempre perguntam: você tem alergia? Porque depois que caiu na corrente sanguínea, é sério o negócio. Só que você está lidando com pensamento. Você não está lidando com essas coisas que eu estou te falando. Que está fora do seu controle. Caiu na corrente sanguínea e já era. A adrenalina que o seu próprio corpo produz, querendo te tirar de um perigo, ela é química. E ela cai na corrente sanguínea rapidamente, em 2 minutos. O cérebro ele recebe aquilo ali e ele já... Em 90 segundos, a biodisponibilidade dele já cai. E se você não usar, você vai ter a consequência, né, física daquilo, igual a cafeína que eu tomo. Aí você tem que... O que você tem que fazer? Beber água, se exercitar, pular, correr e tal, esperar passar. Aí passa, tá? Só que a adrenalina natural, que o corpo produz na hora que a gente tá com medo, ela é mais rápida. Ela é 2, 3 minutos, assim, ela já começa a baixar. Se você não usar, o corpo vai produzir pra quê? E ela nunca vai produzir uma quantidade excessiva a ponto de você morrer por causa disso. Não. Ele sabe o tanto que você precisa de ter força para fugir de um perigo. Entendeu? Não? Ficou complicado? Amanhã a gente continua essa ideia. Tinha muito mais. Ó, olha só. Isso aqui, ó. Tudinho assim, ó, pra falar. Ó. Não, você acha que eu falei mais, né, do que tá escrito aqui? Porque, na verdade, aqui tá os tópicos, né? Mas... Isso aqui é só mesmo pra eu saber, assim, não esquecer de falar pra você. Mas a gente fala conforme o que aparece aqui. Amanhã eu volto, tá? Valéria, pra você começar uma terapia semanalmente comigo, você vai lá no meu WhatsApp. Eu envio pra você o programa terapêutico individual, que eu começo com pelo menos 4 sessões de terapia. Eu preciso de sentar com você 4 vezes, fazer terapia com você 4 vezes pra você, então, saber
tudo o que você tem que fazer na hora da crise do pânico e da ansiedade. Na primeira sessão tem um negócio que eu vou fazer, aí depois, de acordo com o que você está sofrendo, o porquê que você está tendo crise de pânico, quanto tempo você está tendo, como que é, quais são os sintomas seus, porque eles variam de pessoas para pessoas. Aí eu vou fazer, então, nós vamos fazer isso na segunda, isso na terceira, isso na quarta. Tudo que você aprender na terapia é seu. As ferramentas que eu entrego são suas, você vai usar pro resto da sua vida. As minhas ex-pacientes, que já fizeram as 4 sessões de terapia, né, Andréia? Andréia ainda tá aí? Andréia, tem que voltar, você disse que ia voltar, mas ela já fez 4. Aí ela fica assim, Dri, que bom, já aprendi, ai que bom, tô bem, mas você vai ter segurança. Você vai encontrar a coragem que existe dentro de você. Você vai usar ela. Ela já existe, você só não usa. Você vai aprender a usar. E eu ensino como você vai usar. Aí você usando, você vai ter coragem suficiente para passar pela crise de pânico, entende? Então, para marcar, vai lá no meu WhatsApp. O link tá na bio. Ou então escreva aqui, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí você vai receber. Olha, eu já falei nas lives. Andréia, a Deia tá aqui. Oi, Deia, a Andréia tá aqui. A Andréia, ela, ó, deixa eu falar pra vocês. Não gosto e não é muito legal ficar falando valores, preços aqui. Mas ao mesmo tempo, quando eu busco uma ajuda de algum profissional que sabe fazer aquilo que eu não sei, até mesmo, por exemplo, o marketing digital. Ah, vai me ajudar no tráfego pago do Instagram, que eu não sei fazer isso. Eu não vou perder um monte de tempo estudando uma coisa que nem é meu talento. Aí eu preciso pagar um profissional. E eu quero muito saber quanto que custa, para ver se eu consigo. Eu sei que você pergunta porque você quer saber se você consegue fazer uma terapia. E é muito difícil, eu não estou falando que é fácil. Por que, que é difícil? Porque é tempo trocado por dinheiro. O tempo do seu médico é trocado, do seu médico, do seu terapeuta, do seu especialista na área, do tráfego pago também, do marketing digital, de qualquer pessoa. Ela estudou, aí ela vai vender o tempo dela para te dar um resultado que você sozinha não consegue ter. E isso custa, tem um valor. Hoje, a sessão de terapia individual, se a pessoa quiser fazer uma por mês, hoje, tá? Hoje. Porque, infelizmente, tudo sobe, tudo sobe. Você compra um negócio hoje, um arroz amanhã é outro preço. Hoje é R$ 300. Na sessão completa de 4, que a Deia pagou, R$ 250 sai cada uma. Se você fizer uma por semana, 250 toda a sessão de terapia. São 4 sessões de terapia em um mês. Resolve? Resolve? Resolve. Deia, eu não posso chamar hoje, agora, ao vivo, porque as minhas pacientes, as pessoas que fazem jornada, elas vêm aqui na live, elas falam, eu já fiz, eu sei, eu quero, como é que é? Eu gosto. Ah lá, a Andréia falando, ó, essa semana eu já volto. Fico sem você não. Eu não paguei a André pra falar isso. Ela tá aqui, ela tá falando de livro espontânea vontade. Um dia eu vou chamar vocês, qualquer dia, qualquer hora dessa, eu preciso de urgente. Eu vou chamar você pra vir aqui. Aí eu vou aqui no Instagram, clico e você vai aparecer no meu Instagram, tá, Deia? Você, se você quiser, vai ficar famosa. Você, qualquer pessoa aqui que já fez terapia comigo, falar como foi antes da terapia e depois. O que você prefere? Ficar tendo crise de pânico, parar de sair, parar de andar na rua, parar de fazer um monte de coisa ou resolver logo esse problema? Você pode resolver com o material gratuito que eu entrego. Eu tenho mais de 200 vídeos no YouTube. Aliás, gente, por favor, vai lá no meu YouTube, se inscreva no meu canal. É o mesmo nome do Instagram, Adriana Lute Terapeuta. Se inscreva no canal, senta, assiste um vídeo por dia. Hoje você aprende uma coisa, amanhã você aprende outra coisa. Em todos os vídeos eu ensino alguma coisa. Eu tenho muita gente que falou assim, eu já melhorei só de assistir seus vídeos. Eu tenho muita gente que sarou, melhorou a crise de pânico e ansiedade. Porque como eu falei pra você, a gente tem isso como emoção, a gente vai carregar pro resto da vida. É como você lida com isso. A pessoa já sabe lidar e acabou. Acabou. Eu tenho pessoas que nem me seguem mais, porque veio, aprendeu e saiu. Acabou. Pra que você vai ficar assistindo? Uma pessoa que fala sempre a mesma coisa, só fala de crise de pânico, só fala de ansiedade, vai ficar assistindo 6 meses, um ano, sendo que você já não tem mais, você já sarou, você já sabe o que tem que fazer, você já entendeu. Então na terapia, imagina você, 4 sessões de terapia, acabou, você já sabe, deu,
Agora é só fazer. Você não precisa mais de continuar fazendo para a mesma coisa. Ó, a Bianca, a Adriana é um anjo de Deus na Terra. Não. Eita, Bianca! Eu tenho paciente que me ama demais da conta. Tem umas que nem tanto. Sou brava, sou brava. Tem umas que eu falo até assim, ó, não, faz terapia não, pra quê? Você tá gastando seu dinheiro à toa, você não vai fazer nada que eu tô falando. Ah, não vai ter resultado, depois ainda fica ruim pra mim, né? A pessoa faz, não tem resultado e fica ruim pra mim. Olha, a Andrea falou assim, gente, faça uma terapia com a Adri, vale a pena demais. Se sei sair da crise, é tudo que aprendi, eu vou aprender muito mais. Muito bem, muito bem. A Antônia não faz terapia comigo. Ela aprende só nas lives, gratuitamente. Ela aprende muito comigo. Eu preciso de ir. Um abraço grande para vocês. Fiquem com Deus. Amanhã eu vou no dentista. Amanhã eu vou mostrar para você na prática o que é enfrentar a crise de pânico. Vou lá no dentista, ver nos meus stories. A partir de 1 hora da tarde, horário do Brasil, aqui é 9 da manhã. Eu vou estar lá, vou mostrar o consultório, vou mostrar tudo, vou mostrar eu lá. E se eu tivesse uma crise de pânico, vou mostrar como é que eu faço. Aí eu vou em todos os lugares, dirijo, tudo. Já tive crise de pânico já. Meu coração dispara de vez em quando, dispara. Dispara. Aí quando ele dispara, eu falo assim: eita, tu tá é bom, hein? Parabéns. É só isso, dá conta de bater? Bate mais forte. Eu sei que meu coração é saudável. E você também provavelmente já sabe. Você já foi no médico. Ele já falou isso pra você. Preciso de ir.